Fala, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? O vídeo hoje tá aqui em 6 partes e tem muita coisa pra gente comentar, a começar pela turma da Carreta Furacão. Nas últimas horas, saíram algumas notas muitíssimo interessantes sobre os ministros do Lula e o que eles andam aprontando. Só aquelas notícias dignas do petismo. Além disso, quero comentar também com vocês sobre uma matéria do Estadão, que agora não existe mais orçamento secreto, agora são emendas sem transparência. Depois quero falar sobre Justiça e Segurança Pública, nomeação do Lewandowski, algumas coisinhas que saíram ao longo do dia de ontem. Ontem também tivemos aí 3 pessoas extremamente conhecidas no Brasil que tiveram seus casos ganharam algumas anulações, vamos falar assim. Depois, vamos falar sobre a direita versus a turma do Lula, o que um lado defende e o que o outro defende em termos de impostos, termos econômicos, em termos de agenda ideológica que nos conecta com aquela quarta imagem, né, pessoas, né, aquele ar assim meio de suspense, como se tivesse homens discutindo o que deve ser feito, né, um mega plano contra o Brasil, óbvio. E aí, gente, tem umas coisas que eu quero mostrar para vocês nesse tema, inclusive falar sobre uma reunião que já está sendo gestada no Brasil para ocorrer em fevereiro, que se prepara. Sabotagem é o mínimo. Aí depois tem aquelas agendas que fazem com que o Brasil não saia do lugar, siga acorrentado, e mais notícias do Brasil do Dilma, que é o Brasil que deu errado, e vamos. Hoje eu tô empolgado. Mas vejam só, já começando aqui, né? Petrobras aumentou em 59% gastos com publicidade na TV em 2023. É mesmo, TV. Será que foi pra Globo? A Petrobras gastou 90 milhões em campanhas publicitárias veiculadas em canais da televisão aberta. A segunda maior quantia investida pela estatal desde 2017. 2016 foi a Dilma, né? Então, sabe como são as coisas? Nem compara mais. A coluna, a Petrobras informou que foram destinados 73,4 milhões para anúncios na TV aberta e 16,7 milhões para publicidade em canais fechados. E isso daqui não tem a ver com os gastos da Secom. Os gastos da Secom do Lula são uma coisa, os gastos da Petrobras são outra. A única coisa que eu acho que os une deve começar com Glo e terminar com Bo, né? Globo. Eu acho, tem uma leve impressão. Mas vamos continuar. Olha aí. Criticadas por Lula, emendas sem transparência pagaram quase 25 bilhões em 2024. Esqueça, não existe mais orçamento secreto, não existe mais termos pejorativos. Agora, o jornal, o consórcio, no máximo, ele relata a notícia ruim, chamando a coisa meio do que ela é, tentando ser o mais factual possível. Criticada pelo Lula durante a campanha eleitoral de 2022, o pagamento de emendas parlamentares sem transparência continuará em 2024 e em valores que somam quase 25 bilhões. No orçamento deste ano, a falta de transparência vai se dar em 2 frentes. A primeira, nas emendas de comissão e nas transferências especiais, conhecidas como emendas PIX, que juntas representam quase a metade do total de emendas parlamentares. Aí vejam, no primeiro caso, que soma cerca de quase 17 bilhões, os nomes dos autores das indicações são omitidos. Tudo o que aparece é o nome do colegiado e não do parlamentar que patrocinou o envio dos recursos numa situação similar à do antigo. Aí voltou, ó! O antigo orçamento secreto do governo Bolsonaro. Aí tem que falar. Aí o Estadão relembra. Mas agora não. Agora são emendas sem transparência. Emendas. Já nas emendas PIX, fixadas em 8 bilhões, os autores são conhecidos, mas o uso do dinheiro se torna opaco. Isso é sensacional, né? Emendas parlamentares são modificações feitas por deputados e senadores ao orçamento da União para destinar dinheiro federal a obras e serviços públicos nos municípios onde eles têm votos. E aí, não é emenda, né? Mas tem a ver com isso, com dinheiro, que é a destinação de recursos
Olha isso daqui. Nízia, nossa gloriosa ministra da Saúde, aquela lá que tá com aquela baita confusão na época que ela administrou a Fiocruz, compra de testes, 700% mais caro. Nízia manda 55 milhões de reais para Cabo Frio e o filho dela virou secretário. Rapaz, que coincidência! É o Brasil, o país das coincidências. Óbvio que não tem nada a ver com só porque a Nízia destinou recursos para Cabo Frio, o pessoal quis agradar e empregou o filho dela. Não, gente, isso não acontece. Vocês sabem disso. O petista não gosta dessas coisas. O petista é honesto. A Prefeitura de Cabo Frio nomeou na sexta Márcio Lima Sampaio, filho da Nízia, como secretário da Cultura do município. A nomeação de Márcio foi publicada no Diário Oficial de Cabo Frio. A nomeação ocorre um mês depois do Ministério da Saúde destinar 55 milhões à Prefeitura. A verba foi direcionada por meio da portaria GM/MS número 2169 e foi divulgada pela Prefeitura de Cabo Frio. Leia a íntegra da portaria. Você vai falar mais algo? Acho que não. Falando ainda de verbas, mas agora menores, mas não menos descaradas. Vamos fazer o L já desde já. Ministro de Lula escondeu carnaval de agenda e pagou custos de fotógrafo com dinheiro público. 3 servidores de Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, tiveram viagem para a folia fora de época, custeada pela presidência. O Ministério Público pediu ao TCU que a suposta improbidade administrativa seja investigada e o governo anunciou sindicância. O governo vai fazer sindicância. Aquela comissão de ética da presidência vai, com certeza, punir. Não puniu, o Juscelino vai punir agora. Procurado, a Secretaria-Geral da Presidência da República informou que irá abrir uma sindicância. O Márcio Macedo é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Aí vocês querem me fazer acreditar que a Secretaria-Geral da Presidência, cujo ministro é o Márcio Macedo, ela vai investigar o Márcio Macedo. Óbvio que vai. O petista é honesto. Ali, ó. Olha ali. Olha ele. E tem foto no Instagram. Ainda foto fazendo um L. Sorrisão assim amarelo, sabe? Com aquele cigarro velho. Governo pagou assessores que acompanharam o ministro em carnaval fora de época. Passagens e diárias de funcionários que acompanham o Márcio Macedo no pré-caju são mais de 18 mil reais. Secretaria-Geral da Presidência afirma que abriu sindicância interna. Isso aí. Jogue duro, Márcio. Jogue duro, jogue duro. Esse 18 mil tá pouco. Márcio Macedo é nomeado para acumular funções e remuneração. Depois de curtir um carnaval fora de época, nada melhor do que ser recepcionado em Brasília com a notícia dessa, ó. Stedweck, ministro da Gestão, nomeou o ministro Márcio Macedo para compor o Conselho Fiscal do Senac. Vai substituir o Flávio Dino, que agora vai para o Supremo e não pode, acumular função. A remuneração para conselheiros que participarem de todas as sessões é de só 27 mil reais. Oh, meu Deus do céu. Como é bom ser petista, hein? Como é bom defender a democracia. Aí sim, é a grande defesa da democracia. E pelo menos, depois de todas essas notícias estapafúrdias, tem uma. Finalmente Lula nos dá uma boa notícia. Tá aqui, ó. O nosso glorioso, o melhor ministro do governo Lula. E que olha só, tô até meio preocupado. Hoje é dia 10 de janeiro. Ainda não tem escândalo envolvendo Juscelino Filho. Eu estou preocupado. Não sei o que está acontecendo com ele. Ele não é assim. Juscelino, logo no início do mês, ele já aparece. Com alguma mutreta, alguma confusão. Ele tá quieto. Não sei o que aconteceu. Mas menos mal, líder do União Brasil diz que Juscelino fica onde está. O Elmar Nascimento assegura que não tem possibilidade de Juscelino trocar de emprego. Ele afirmou que o Lula, o Planalto, não procurou a União Brasil para tratar da substituição de Juscelino e que o partido não pensa em nomes para o lugar do ministro. Então, tudo nos indica que ao longo do ano teremos inúmeros escândalos nas páginas de jornais, às vezes inclusive na polícia, com o nome do nosso querido Juscelino. Pelo menos isso o Lula está nos proporcionando, né? Muita alegria, muitas risadas. Ironias à parte, não, pior que nem dá para falar ironia à parte, né? Que isso aqui não tem nada de ironia. Meu Deus do céu. Enfim, né? Como falar sobre isso? Lá atrás, falaram, olha,
O Lula, ele não devia ter sido julgado lá em Curitiba. Tinha que ser julgado em outro lugar e tá descondenado. Pronto, aconteceu. Aí agora, com esse mesmo argumento, que não era pra ser na vara de Curitiba, era pra ser lá no Distrito Federal, o Vacari teve a sua condenação anulada. A condenação sobre suposto pagamento de propinas em contratos de navios sondas com a Petrobras. E o pior agora tem que ser realmente suposto, né? Porque foi condenado. Se ele tivesse sido condenado, aí você podia falar, ele foi condenado pelo pagamento. Mas não tá mais condenado. Aí agora é o suposto pagamento, a gente não sabe mais. Não sabemos, já vai ter que esperar um novo julgamento. Que eu acho que não vai ter tempo de acontecer, né? Principalmente vai prescrever. Aí o Globo também fala sobre isso. Vai que anula a condenação de ex-tesoureiro do PT, o João Vacari Neto, na Lava Jato. Abre aspas. Diante dos indícios de que houve arrecadação de valores sob a coordenação de João Vacari para pagamento de dívidas de campanha do PT no ano de 2010, afigura-se necessário, conforme a orientação da jurisprudência no Supremo, reconhecer a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar a persecução penal em apreço. Isso porque a questão tinha a ver com as eleições, então não era para Curitiba. E esta decisão também engloba João Santana e Mônica Moura. Tá ali, ó. Foi quem aceitou o recurso da defesa de Vacari para reconhecer a incompetência da 13ª Vara Federal. O ministro considerou que as acusações contra o ex-tesoureiro e os dois marqueteiros devem tramitar na Justiça Eleitoral do Distrito Federal. João Santana e sua mulher Mônica Moura foram condenados por Moura a 8 anos e 4 meses de prisão por irregularidades na campanha da ex-presidente Dilma em 2010. O amor venceu. E aí, pegando esse gancho, né, acabamos de falar, Moro, lá do Judiciário, Suprema Corte, tá tudo certo aí, todo mundo já bateu o martelo, toda a imprensa já garantia que ia ser nomeado até ontem, né, ia ser anunciado ontem, não ia tomar posse ainda, mas que já ia ser anunciado ontem. Lewandowski como novo ministro da Justiça e Segurança Pública. E aí o Rodrigo Rangel, que é um cara que transita relativamente bem no judiciário, ele solta esta nota falando: Lewandowski no Ministério da Justiça, para ministros, é déjà vu de Moro com sinal trocado. E quando tá falando aqui de ministros, ele não tá falando dos petistas, não tá falando dos ministros lá do Planalto. A nota tá falando sobre ministros das cortes superiores. Sob absoluta reserva, a virtual nomeação de Lewandowski como chefe do Ministério da Justiça de Lula tem sido alvo de críticas pesadas de ministros de tribunais superiores, né, as cortes superiores, deve saber quais são. Alguns comparam o caso ao do Moro no governo Bolsonaro, só que com sinal invertido. Um desses ministros chegou a dizer durante uma conversa nesta semana em Brasília que a situação de Lewandowski é até pior, porque a maioria das decisões de Moro contra Lula e o PT foram expedidas quando a candidatura de Bolsonaro ao Planalto ainda era só um plano mirabolante no qual poucos acreditavam. Então você não conseguiria fazer nenhuma ligação entre o que o Moro fez e a eleição de Bolsonaro. Cara, ninguém acreditava que o Bolsonaro se tornasse presidente. Não dá pra falar que as coisas têm... uma coisa tem correlação com a outra. Já no caso do Lewandowski, ainda segundo o mesmo magistrado, como ministro do Supremo, o Lewandowski teria assinado uma série de despachos que favoreceram diretamente o Lula. Integram a lista decisões que determinaram o trancamento de ações penais que Lula respondia e a anulação da delação premiada da Odebrecht. Desabafo de amigo. Abre aspas. É escandaloso. Desabafou o ministro em uma conversa com colegas, lembrando ainda que, após deixar o Supremo, Lewandowski passou a advogar em favor da JBS, conhecida cliente dos tribunais brasilienses. E um detalhe, assim como outros togados que estavam no papo, o ministro que fez as críticas tem ótima relação com o próprio Lewandowski. Estas são as notícias em torno da nomeação do chefe da segurança pública brasileira. Ninguém está preocupado com a segurança pública. Ninguém não. Teve uma nota falando sobre isso. Teve uma nota. Mas é assim, é desesperador. As opções para ser número 2 Lewandowski no Ministério da Justiça. Essa é engraçada.
candidato mais forte é o Manuel Carlos de Almeida, diretor jurídico da CSN e ex-secretário-geral no Supremo, né, quando era presidido pelo Lewandowski. A CSN, né? Não vou nem falar o nome do cara lá de cima da CSN, mas eu acho que ele tá no conselhão do Lula. Entretanto, o futuro ministro ainda não se decidiu se Manuel Carlos se afiará à Secretaria Executiva, à Secretaria Nacional de Justiça ou escamandado pelo Augusto de Arruda Botelho. Lewandowski recebeu a sugestão de manter Botelho na pasta, mas na visão do ministro, os dois não têm uma relação próxima que justificasse a escolha. E o Capelli já foi dado como certo, né? Vai passear. Vai passear na floresta. Aí veja. Esta daqui foi a única nota que eu achei em toda a imprensa brasileira, para minha surpresa, né? Na Veja, do José Casado, que está apontando essa questão da segurança pública. A manchete é a seguinte: Lula faz blindagem na justiça sem rumo na segurança pública. O governo gastou meses na sucessão ministerial, mas quase nada se sabe sobre o rumo no serviço básico de lei e ordem num país onde o faroeste é cotidiano. Na manchete e no subtítulo, já tá claro, cara, ele não sabe nada quais serão os rumos da segurança pública neste país. É provável que Dino seja substituído por Lewandowski, tá certo isso daí. Assim, forma-se a maioria de 8 no plenário de 11 juízes no Supremo indicados em governos petistas. Sendo que eu acho que na verdade só tem 2 que você pode botar do outro lado. E olha lá, a eventual presença de Lewandowski na justiça completaria a blindagem jurídica do Planalto na maledicência da oposição. Tudo legítimo, mas e a insegurança pública? Gastaram-se meses na discussão sobre a sucessão ministerial e quase nada se sabe sobre o rumo do governo Lula no serviço básico de lei e ordem num país onde a vida vale cada vez menos nesse faroeste cotidiano. E ele está listando várias coisas. A crítica à insegurança pública tem sido unanimidade nas pesquisas de opinião. A gente também comentou sobre isso ontem. Nos 2 primeiros governos, Lula conseguiu driblar o problema, sempre remetendo à responsabilidade dos estados e municípios. 13 anos depois, o mundo é outro e a equação política mudou. A insegurança pública é um problema nacional inescapável para qualquer governo. Aí, no âmbito de segurança pública, só abrindo parênteses, a gente já volta a falar da nomeação. O Estadão, dia 9 agora, depois do final de semana, quando teve aquela tragédia com o PM lá em Minas Gerais, que o cara da saidinha, né? Uma ferramenta na cabeça do PM. Absurdo. Populismo penitenciário. Acabar com a saída temporária de presos não tornará a sociedade mais segura. Não vai, gente. Não vai. Olha, o Estadão até ao longo da nota fala, não, olha só. Você fazer isso, você pode tirar um estímulo que os presos tenham um bom comportamento. Poxa, porque se ele não tem um bom comportamento, ele não pode sair. Então ele vai ter um bom comportamento. Beleza, esse ponto a gente pode colocar, é justo no debate de ideias. Esse é um ponto do debate de ideias. Agora, como é que você ousa falar que a sociedade não vai ficar mais segura se todos os números, todas as estatísticas de todas as saidinhas mostram que as pessoas que saem sempre tem um que não volta, sempre tem um que é pego roubando, sempre tem um que é pego aprontando. É uma mentira. Todas as estatísticas mostram que isso é mentira. Se o Estadão acha que é um populismo penitenciário, se o Estadão acha que isso é uma medida ruim, cara, seja honesto. Fale desse assunto com honestidade. Não. Tem que apelar o tempo todo. Mas vamos lá. Voltando aqui. Lewandowski quer dar prioridade e linha mais dura à segurança pública. E eu juro pra vocês que eu quero acreditar que essa notícia do Guilherme Amado é verdadeira. Eu não consigo torcer contra o governo Lula na segurança pública. Eu nem tento torcer contra, né? Porque você já sabe que vai ser um caos. Mas eu realmente espero, gente, eu falo de coração, eu espero que o Ricardo Lewandowski ele consiga obter sucesso. Eu acho que não vai. Eu não tenho fé, não tenho essa esperança. Mas eu espero. Porque não dá mais pro Brasil continuar do jeito que tá. O futuro do Brasil é virar o Equador. Não sei se vocês estão acompanhando o que tá acontecendo no Equador. A turma do mal invadiu a TV ao vivo, rendeu todo mundo, o país tá entregue. Tá entregue. Nas conversas que vem tendo com Lula, o ex-ministro diz concordar com quem alertou Lula sobre focar no combate à crise de segurança pública. Assim espero. E aquela nota ali,
Esse aqui, o Quem Alertou, né, a Lula, é um link para uma nota que a gente comentou no vídeo ontem, que saiu na coluna do Guilherme Amado falando, não, eu acho que o Lewandowski não tem experiência para lidar com o tema, que era aquela velha notinha plantada para queimar o nome, né? A gente comentou no vídeo. Mas vamos lá. Assim como nós comentamos no vídeo de ontem, o Lauro Jardim deve ter lembrado da matéria que ele escreveu em outubro, né? A força de Andrei, seja quem for o ministro da Justiça, ele segue como diretor-geral da Polícia Federal. Seja que Lula escolher para ministro da Justiça, uma coisa é certa: o Andrei vai seguir no cargo. Nem Flávio Dino nomeou e tampouco o seu sucessor fará. Esta posição, Lula não abre mão de indicar o titular. Não abre mão. Mas, rapaz, se fosse Bolsonaro, hein? Já estavam gritando que era interferência na PF. Andrei foi coordenador da equipe de segurança de Lula na campanha. Mas o povo não reclamou do Ramagem exatamente porque o Ramagem fez a segurança, Bolsonaro, é amigo da família, pode, isso aqui, amigo, interferência. E também tem a confiança irrestrita de Janja. Uai, não, mas o Ramagem, ele tem ali a confiança dos filhos de Bolsonaro. É a mesma coisa, mas agora ninguém reclama. Ai. E aí só porque a gente pegou aqui o gancho da Janja, sai essa nota aqui que é interessante. Eu fico de cara como as coisas estão acontecendo, né? O PT realmente virou um puxadinho do Partido Democrata. O termo trabalhador, né? Trabalhadores, Partido dos Trabalhadores, não significa mais nada. O PT tá mais parecido com o PSOL hoje em dia. O socialismo e liberdade também não diz nada. Mas enfim, o Ministério diz que a ANL deve se filiar ao PT em breve. Aí ela diz lá, né? O Ministério da Igualdade Racial afirmou que a ANL deve se filiar ao PT no começo desse ano. A Janja deseja emplacar a ANL como vice de Eduardo Paes na reeleição à Prefeitura Carioca. Essa é a turma que vai enfrentar o Ramagem. Aniele Franco e Eduardo Paes. Questionada sobre a eventual candidatura de Aniele, né? A pasta disse que a ministra está honrada com o reconhecimento. E sobre a candidatura, a ministra fica honrada que seu trabalho esteja sendo reconhecido. Não é um trabalho muito bom. Muito bom. Deve ser por causa daquela viagem, né? Pro jogo de futebol que a assessora dela foi demitida. Nossa, uma baita. Deve ser também porque a Aniele tem proximidade com essas ONGs internacionais, tipo Open Society do Soros. Trabalho muito bom, muito bom, muito bom. E aí, pra gente começar a falar dessa diferença de abordagem, a visão de mundo, entre a turma da direita e a turma da esquerda, a gente vai começar até falando sobre o Rio de Janeiro. Vou ter que voltar. Carlos, ele compartilhou uma imagem, vou até mostrar aqui a imagem para o texto dele fazer mais sentido, onde o deputado estadual do Rio de Janeiro, o Anderson Moraes, coloca até uma notícia da Globo, tá ali ó, pesquisa, mais da metade dos bares e restaurantes do Rio de Janeiro não registram lucro. Dados de novembro apontam para as dificuldades do setor no final do ano passado. Aí o Anderson Torres diz, Anderson Moraes, setor de bares e restaurantes, principal empregador e gerador do primeiro emprego, cambaleando. Mas, segundo o Pokémon, estamos no caminho do pleno emprego. É o mundo de Nárnia. Aí o Carlos fala, jura? E olha que o Fique em Casa, que a economia a gente vê depois, acabou. Aí o Carlos começa a comentar o seguinte. Há 3 anos, durante o Fique em Casa, redigimos e apresentamos um projeto de lei simples, que, no entanto, seria de grande valia para os negócios do Rio de Janeiro. A proposta obrigava a prefeitura a se reunir com os empresários e comerciantes com alguma antecedência para discutir o fechamento dos negócios durante o lockdown. Olha só, o Carlos não estava propondo nenhum projeto de lei para impedir o fecha tudo. Era só para, antes da prefeitura decidir fechar, cara, senta aqui com os empresários. Veja como era brando e de boa. Vai ter que falar, nossa, o Carlos podia ter sido mais incisivo, né? Podia ter sido mais direitoso. Isso garantiria aos empregadores alguma antecedência em suas cadeias logísticas e menores prejuízos ao patrão e ao empregado. Porque o cara vê o seguinte, olha só, a gente vai ter que fechar tal período. Aí o cara fala, pô, vai ter que fechar? Pô, você vai ficar fechado? Eu não vou
comprar isso, eu não vou comprar aquilo outro. O cara deixa de comprar algumas besteiras. Às vezes, você pensa em restaurante, carne, beleza, o cara bota lá no freezer, uma coisa ou outra. E produto perecível? E frutas, verduras, legumes, vai congelar? Por mais que bote na geladeira, não dura muito tempo. Tem coisa que é fresca, que é do dia. Então, assim, o cara acaba perdendo. É um prejuízo que o cara às vezes pode evitar. Cara, pelo menos avisa. Pra ele não comprar o que não precisa. Aí, né, 2 semanas após a apresentação dessa proposta, empresários cariocas foram ao legislativo buscar ajuda nesse mesmo sentido, para que a Câmara apelasse ao prefeito para que os setores econômicos fossem avisados com alguma antecedência sobre os fechamentos. Exatamente o que o Carlos tinha proposto. Infelizmente, como muitas outras propostas que apresentamos, o projeto foi derrotado por ampla maioria no plenário da Câmara, com a liderança do governo Eduardo Paes, o PT, o PSOL e os amiguinhos de sempre, que comem no mesmo prato, argumentando que isso causaria entraves ao executivo e não ajudaria a conter o problema de saúde. Cascata grossa, mentira cretina. PT e PSOL, em especial, queriam que os negócios quebrassem e os empregos fossem perdidos, pois, do contrário, como o Estado papai poderia controlar todos os aspectos da vida das pessoas se lhes dá o que comer, sem subtrair sua liberdade, que vem com emprego e independência. E, sei, hein, na era Bolsonaro, eu não duvido que o PT jogasse contra para causar desemprego só para colocar a culpa em Bolsonaro. Aí o Carlos encerra falando, pois bem, mais de 400 mil empresas fecharam no Brasil. O grosso desse número, sem dúvida, estava no Rio de Janeiro. Uma breve olhada na cidade, nota-se rapidamente os vazios assustadores, criando com o número de comércios fechados. É de se imaginar quantas empresas poderiam não ter fechado se a proposta fosse aprovada e posta em prática. Quantos empregos deixariam de ir pelo ralo? Hoje vemos muitas empresas que não fecharam, tendo dificuldades em se manter com as portas abertas. Por quanto tempo? E os empregos? O brasileiro não come emprego, né? Não, deve ter muita importância. Tem método. Aí, gente, veja isto tudo, né? Tudo isso daí que a gente está comentando. E olha, em relação à esquerda como um todo. Quantas vezes vocês já viram, cara, um deputado de esquerda, estadual, federal, governador, sabe, de esquerda, não precisa nem ser do PT. Não, vamos aqui, olha só, estamos lançando um projeto para as pequenas e médias empresas, isso, aquilo, outro. Ou tá com isso no discurso. O discurso desse pessoal é o tempo todo, não. Essas elites, é o tempo todo tratando como elite, como uma burguesia, assim, um bando de fascistas que votam em Bolsonaro. E aí você vê o que tá acontecendo. Um quebra-quebra na indústria nacional. Enquanto a turma da direita, na maior parte do tempo, tá sempre se preocupando com é o pequenininho. É o pequenininho. É o cara que tá lá, cara. Quem tem um bar, restaurante não é o empresário bilionário, é o pequenininho. A turma do Lula tá preocupada com conselhão, com PAC verde, com isso, com as novas linhas de crédito sustentáveis do BNDES. É a emissão de títulos verdes soberanos em Nova York. Ocupação do PT. O PT é o puxadinho das oligarquias. O PT, o partido, não é dos trabalhadores, é das oligarquias. Este é o PT. Aí você vê. Olha aqui. Cadê a preocupação com o pequeno? Lula pediu que Pacheco negocie desoneração com Haddad. O Congresso derrubou e o Lula foi lá e enfiou um MP. O Lula quer aumentar o custo para você ter um funcionário. Aqui é a desoneração da folha de pagamento. Não, Pacheco, conversa aí com a Haddad, pô. Temos que aumentar, temos que cobrar mais imposto do pobre. Se o pobre perder o emprego, é o problema dele. Dá o Bolsa Família. Assessores do Planalto afirmam que o pedido do presidente chegou a Pacheco e que a intenção do Pacheco em conversar com a Haddad antes de derrubá-la é um aceno a Lula. É o descarado Pacheco. Aí você vê. A carta na manga do governo Lula caso o Pacheco devolva o MP que desfaz a desoneração. A direita sempre preocupada com o pequeno. E qual a preocupação da esquerda? É carta na manga. É pra quê? O Planalto, inclusive, tem elaborado 2 ações a serem protocoladas no Supremo em caso de fracasso da alternativa política. Uma ação pede que o tribunal anule a devolução da MP.
A outra, perdeu derrubado da lei que prorrogou a política de desoneração. Perdeu no legislativo, apela pro judiciário. Esse é o Lula. Aí, ainda coisa. E olha só. E ainda joga pro mercado. Pra fazer a pressão dos seus amigos banqueiros, né? Pros banqueiros entrarem em campo gritando. Fazenda admite mudar a meta fiscal se alternativas à desoneração da folha caírem. Aí a turma fala, não, temos que ter o déficit zero, tem que fazer aquilo outro. Vocês querem isso daí? Vocês aí do mercado querem isso? Querem um déficit zero? Então façam pressão para pequeno empresário, né? Pagar mais. Pagar mais na folha. O Ministério da Fazenda admite alterar a meta de déficit zero caso se esgotem todas as alternativas para compensar a renúncia de receitas com prorrogação até 2027 da desoneração da folha de pagamento. Para que não seja preciso chegar a essa situação, a equipe econômica defende a reoneração gradual da folha salarial e ameaça recorrer à justiça caso a MP, né, que trata do tema, seja derrubada no Congresso. Agora, a coisa mais simples a ser feita nem passa pela cabeça do PT, que é cortar gastos. O PT não quer cortar gastos. Se tivesse cortado o gasto, estava tudo resolvido. Não quer. Tem que ter cabide de emprego para amigo, para isso, para aquilo outro. Aí, eu acho que isso daqui também mostra as diferenças entre a esquerda e a direita. Relatório da ONU prevê desaceleração da economia brasileira em 2024. Esta notícia circulou bem ontem. Vi várias pessoas postando. Mas a turma da direita tem que, às vezes, sair um pouco da manchete. Porque a notícia é mais interessante se você vai além da manchete. Porque a ONU é uma... A ONU é descarada. Eu ia usar uma palavra mais ofensiva. A ONU é descarada. Aí você vê o que a CN tá comentando, né? A ONU fala o seguinte, olha, a economia vai desacelerar. E aí ela vai falando que, olha, o Estado tem que garantir que vai ter o dinheirinho, né? O Estado Nacional tem que ter um dinheirinho. Aí, diante dessa desaceleração, a ONU sugere que a região, no caso é a América Latina, que é o que está falando na nota, precisará redobrar esforços para reduzir a evasão fiscal. Evasão fiscal, gente, é pessoas que deixam de pagar imposto. É dinheiro indo embora, sabe? É dinheiro que deveria ser arrecadado, tá sendo pelo ar. Pega a DAD. E atualizar os sistemas tributários. Como é que atualizar os impostos disso? Para atender às suas necessidades de financiamento, né? Pro Estado, pro governo do Lula conseguir fechar a conta, tem que impedir que qualquer dinheirinho... Tem que tirar de tudo. Ah, o pipoqueiro ali, rapaz... Tá ganhando 3 mil reais vendendo pipoca. Ué, ele não tá pagando imposto de renda por quê? Bora dar um jeito aí de ver todo mundo. Faz aí uma matemática. Recebeu no Pix, não importa se recebeu. Vamos fazer aqui, peraí, pô, tu tá comprando um monte de coisa. Você deve estar recebendo dinheiro, né? Porque o que você comprou aqui em produto não fecha a conta. O leão vai pra cima de você. É isso que a ONU tá defendendo. A ONU tá defendendo que o governo Lula ache... Não só o governo Lula, a América Latina como um todo, ache novos meios para aumentar mais impostos e aumento de arrecadação e mais controle para lidar com a desaceleração econômica. Rapaz, é muita maldade, gente. É muita maldade o que tá acontecendo no mundo. Não, sério mesmo, velho. E aí fica jornalista tratando a ONU como se fosse a melhor coisa do mundo. Eles olham pra ONU, é como se fosse o céu. É como se fosse a palavra divina. A ONU não faz nada de errado. A ONU não defende nada de errado. Se a ONU defende uma agenda, essa agenda tem que ser colocada em prática, porque só tem pessoas lá de muito bom coração, todos são de extrema esquerda, né? A gente tem que ouvir tudo que a ONU manda. Aí, sobre isso... Essa notícia podia estar nesse próximo tema, que tem a ver com isso daí, né? Implementação de agendas. Um assunto que eu estou abordando no início desse ano. E eu vou fazer questão, ao longo desse ano, de focar bastante nisso. Olha essa nota. Califórnia cobra imposto sobre água no campo. Ah, na Folha de São Paulo, a nota dessa... O que a gente quer saber da Califórnia? Faz a agricultura prosperar e reacende debate. Que debate? Que debate? Ninguém quer saber desse debate. Ninguém tá preocupado com isso.
Aí você vai ver o nome do autor. Coral Davenport. Não me parece brasileiro. Não acho que é um jornalista da Folha de São Paulo. Aí você... Primeiro parágrafo. Normalmente a Folha de São Paulo, ele coloca em negrito o nome da cidade. Nome da cidade. Mas aqui não tem o nome da cidade. Watsonville, Estados Unidos. Pô, essa nota tá... Realmente, né? Pô, mas ele tá falando de Califórnia. Só que aí depois vem, ó, barra. The New York Times. Opa. A Folha de São Paulo pega uma nota que saiu lá fora, traduz e coloca o seu jornal. Quantas notas são publicadas diariamente? Washington Post, New York Times, The Economist, Financial Times, AP, AFP. Quantas notas são publicadas por dia? Bloomberg. Quantas? Por que a Folha de São Paulo escolheu logo esta nota? Por que a Folha de São Paulo escolheu logo a nota sobre cobrar imposto sobre água no campo? Vocês vão entender que água é essa, né? E que, olha só, você cobrou imposto. Olha que manchete descarada. Você cobra imposto e faz a agricultura prosperar. Não faz sentido. Não importa. Você vai, cara, peraí. Como é que o Estado aumenta o imposto que o agricultor tem que pagar e a agricultura cresce? Mas não faz sentido. Normalmente você vê um comércio prosperar quando o Estado reduz os impostos. Aí sobra mais dinheiro para fazer mais investimento. Como é que você tira mais dinheiro do campo e o campo fica mais rico? Não... E reacende debate. Aí eu fui lá entender que história era essa. Que água do campo é essa? Enquanto os agricultores americanos em outras localidades regam suas plantações gratuitamente por intermédio da extração de água subterrânea sob suas terras, os de Pajaro devem pagar quantias consideráveis pelos recursos hídricos para irrigação, tornando o lugar um dos mais caros do país, não do mundo, para produzir alimentos. Mas é normalmente assim, não? Gente, a Folha de São Paulo quer... Você tá fazendo... Você cavou um poço. Você cavou um poço, tinha água no poço, você tá usando? Tem que pagar. Mas tem que pagar. A água não é sua. A água não é sua. A água não é sua, água do planeta. A água do planeta, a água do país inteiro. A água é do Estado. Pô, mas tá debaixo de minha terra, não tô usando a Embasa. Cara, não tem nenhum tipo de tratamento, né, de esgoto. Não, então vamos pagar uma taxa menor. É porque a água do Estado. Atualmente, enquanto o país enfrenta uma crise crescente de emissão das águas subterrâneas, em decorrência da combinação de mudanças do clima, extração excessiva por parte dos agricultores e outras circunstâncias, alguns especialistas, você tá entendendo? Aí vem um especialista. Abre aspas. A água não pode ser gratuita em lugar nenhum, porque não é possível gerenciar um suprimento de forma sustentável sem cobrar por ela. Isso se aplica ao mundo inteiro. E qual é o objetivo da Folha de São Paulo em fazer isso? Obviamente, é trazer esse papo pro Brasil. O que essa galera quer no futuro é o seguinte: você tá andando no meio do mato, tem um rio. Você vai tentar beber água do rio na sua cabeça. Epa! Quem disse que você pode beber água desse rio? Não pode. Não pode. Não, não pode. Não, não pode. Vai ter que pagar. Faz um pix aí pra poder beber um gole d'água. Faz um pix pra beber um gole d'água. Fora, aí depois vem os argumentos. Olha, as pessoas não podem tomar banho nesse rio porque o mundo agora está passando sobre uma situação disso, daquilo, do clima, e esse rio tem que estar limpo. Aí já começa a proibir entretenimento. Aí daqui a pouco começa a impor racionamento de água. Não porque tá faltando por causa disso, não, mas para proteger a Mãe Gaia. Aí depois já começa a criar crédito de carbono da água, um equivalente. E assim a tua vida, assim, tu virou uma marionete. Daqui a pouco dia tu vai... O único direito que tu vai ter é ficar num tanque, um negócio na tua boca pra tu ser, né, alimentado, viver em estado vegetativo, tipo Matrix. Aquele filme que já deve ter visto. E aí, obviamente, a Folha de São Paulo traz para importar uma agenda e enfiar este tipo de assunto na cabeça do brasileiro. Aí eu te pergunto, você acha que isso funciona ou não? Vamos mostrar se isso funciona ou não?
Como vocês devem saber, a Folha de São Paulo tem o espaço dos comentários. Eu sempre gosto de ler os comentários dos assinantes da Folha de São Paulo, que são pessoas de esquerda. Ali, ó. Comentários para: Califórnia cobra imposto sobre água no campo, faz a agricultura prosperar e reacende debate. Olha o primeiro. Eu só vejo tudo caminhando para um desastre sem precedentes. Imagina a cabeça dessa Cristina Rocha de Oliveira. Ela vai pro trabalho e fala: rapaz, eu vi uma notícia na Folha de São Paulo, a água tá acabando. Temos que fazer uma coisa. E aí começa. Não vai ser uma nota, gente, que vai mudar as coisas. Vamos pegar o mercado de crédito de carbono. A discussão começou nos anos 70. Foi muito debate. Foi aprovado no passado. Aqui é a mesma coisa. Reacendeu o debate. Misael Dias. Aqui o agro é pop. Ele tá sendo irônico. E ele ganha um comentário do Paulo Augusto respondendo ele. Aqui o agro é ogro. Aí já vem de baixo, ó. Edilson Borges. Por aqui temos uma proto-legislação. Pronto. Esse daqui fez exatamente o que os donos do mundo querem que ele faça. Cobrar por mudanças na legislação para começar a cobrar um imposto na água sobre todo mundo. Aí seu Zé não, vamos pegar um nome diferente. Seu Expedito tem uma roça lá em São José, do lado de Feira de Santana. Teve 9 filhos. Aí seu Expedito tem um poço de água. Tá? A vida é simples, rapaz. Simples. Come o cuscuzinho de manhã, o que tem, planta os aipim. Aí agora o seu Zé vai ter que pagar um imposto sobre a água. Por quê? Porque o Edilson Borges quer. E a Folha de São Paulo tá importando um agente internacional para enfiar a goela abaixo na cabeça do brasileiro. Essa é a lavagem cerebral que a imprensa faz. É uma nota que vem com DNA lá de fora. E são os mesmos jornais. A Folha de São Paulo só publica New York Times, Washington Post, Economist, Financial Times, AP, AFP, já falei Financial Times, e Bloomberg. Esses 7. Aí tem a Reuters também. Reuters, esses 8. O tempo todo isso. Aí, aprofundando um pouco mais nessa questão de como a esquerda faz para fazer uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, eu vi esse tweet aqui, esse card bem interessante, que a Gringa Brasília fez agora no dia 9. Ela fala assim, ó. Eu discordo já nesse primeiro título, como ela se refere, né? Os principais movimentos sociais do Brasil, incluindo a CUT e a UNE, infelizmente recebem doações via fundações estrangeiras. Eu não acho que eles sejam os principais. Se você olhar em termos de tamanho, pode ser os maiores, tem muita gente, muito petista. Mas enfim, é inacreditável, mas esses importantes movimentos brasileiros estão agora dando prioridade para a pauta clima SG, que vem do exterior e não nos beneficia. E olha que engraçado. Interessante mesmo a forma como ela construiu isso. Ela colocou ali o card dela, né? A maioria dos movimentos sociais, incluindo o CUT e UNE, recebe doações via fundações estrangeiras e segue o roteiro ditado por elas, promovendo a pauta, tipo que a Folha de São Paulo fez. Aí veja. Primeiro, como é que funciona? O grande capital, as corporações internacionais, os donos do mundo, mas ela bota ali o governo dos Estados Unidos e aliados, os globalistas, vamos botar assim, promovem a pauta Clima SG para o seu benefício. Ela coloca ali alguns órgãozinhos que em tese fariam isso. Fórum Econômico, né? O F, a ONU, o FMI, o BID, grandes corporações. Descarbonizar, justiça climática, vamos avançar isso daqui, redução das emissões. 2. Aí esses grupos financiam as grandes fundações que disseminam e promovem essa pauta. Esses grupos, eles não têm tempo de ficar fazendo o meio de campo com as ONGs. A função deles é pensar em maldades e promover encontros entre si. Aí eles decidem as maldades, pegam as pautas e falam, pronto, bota pra frente. Quem vai colocar pra frente é o intermediador. Se esse pessoal é o atacado, vamos pensar, esse pessoal é o atacado. Aí você tem o grande distribuidor. Na verdade, esse pessoal é a fábrica. Pronto. Esse é sempre a fábrica. A fábrica é de ideia malvada. Aí da fábrica, você tem as distribuidoras, que pega para vender para os grandes atacadistas. As distribuidores são o quê? Oak Foundation, Open Society, Lumière, que são as organizações WWF, e por aí vai. Aí 3. Essas fundações estrangeiras, essas ONGs, financiam o ICS, Instituto Clima e Sociedade.
Então, os centros de distribuição agora passam para os atacadistas, que depois vai vender para aquela bodeguinha da esquina, a mercearia, o supermercadozinho de bairro. Aí tá ali, o ICES, por sua vez, faz doações para vários movimentos sociais, que aí é o carinha do bairro, é o cara que às vezes vende no metrô, vende no sinal, que irão também apoiar a pauta Clima SG. Aí quem é que tá na frente do ICES no Brasil? O ICES foi fundado por Ana Toni, ex-diretora-geral da Fundação Ford, e hoje, secretária de Mudanças do Clima no governo Lula. Aí tá ali, né? Para se ter uma ideia de quanto grande capital está investido na pauta do clima, em 2023, ano passado, o ICES recebeu só da Oak Foundation 5,4 milhões de dólares. Multiplica por 5, 25 milhões de reais. Aí veja, ela foi atrás ali ver as doações do ICES. O ICES recebe 25 milhões da Oak Foundation e o ICES, né, financia projetos. Ela colocou aqui 2 projetos que o ICES está financiando. Um da CUT e outro da UNE. A da CUT, energias renováveis. Para engajar as entidades sindicais das regiões Norte e Nordeste do Movimento Nacional de Transição Energética e Industrial Justas, nesse processo, fortalecer a CUT no Movimento Internacional de Transição Justa no continente americano. Duração, 18 meses. Não tem um valor da doação, você não sabe quanto foi. Para a UNE, comunicação e engajamento. Tendo em foco o protagonismo da juventude que vive na região e a elaboração de uma carta a ser apresentada às candidaturas nas eleições de 2022, a UNE propõe a realização do Encontro dos Estudantes da Amazônia com o propósito de refletir sobre os danos causados ao bioma amazônico e debater quanto às medidas necessárias para o desenvolvimento econômico sustentável da região junto aos estudantes. Duração, um mês, foi 2021. Também não falo o valor da doação. Aqui são algumas, são várias doações. Aí, a sacada dela foi depois ir na rede social. Aí você vê, a CUT, a transição justa é a bandeira do movimento sindical. Opa! O ICES financiou a CUT para transição energética industrial justas. Fortalecer a CUT no movimento da transição justa. Transição justa, rapaz. Olha só. Quem paga a banda escolhe a música. Aí o outro. Como a classe trabalhadora está inserida nas políticas ambientais e climáticas. Para enfrentar a destruição dos últimos anos, o governo federal tem atuado na agenda ambiental nas perspectivas de desenvolvimento sustentável e de baixo carbono. Quem paga a banda escolhe a música. Aí vem a UNE. A UNE está presente na COP28, evento que promove discussão de impactos e ações para combater a crise climática. Daqui, traçaremos novas estratégias para a preservação ambiental e justiça climática. Em 2024, nossa caravana Clima de Futuro vai falar sobre a necessidade a agenda climática ter prioridade nas nossas lutas. Você vê como é que essas agendas elas são inseridas na sociedade brasileira? Essa agenda identitária, essa agenda woke, de eu me... Isso foi a mesma coisa. Se a gente for lá para trás, na década de 80, 90, for atrás, a gente vai encontrar esse mesmo processo. Iluminados pelo mundo, as fábricas pensam, as grandes ONGs internacionais, os distribuidores, botam para rodar, os grandes atacadistas no Brasil, né, as ONGs estão operando no solo brasileiro, começam a distribuir, e os movimentos sociais, né, os varejistas, bota para frente. É assim, gente. É assim que a coisa funciona. E tem um monte aí de gente boca aberta aqui. Lula. Há décadas, os movimentos sociais do Brasil, MST, MTST, sindicatos, ONGs, etc., recebem doações direto ou indiretamente das fundações estrangeiras que representam os interesses dos globalistas, vamos falar assim. Open Society, Action ID, USAID, Fundação Ford, Bow, Oak, etc. Isso, na minha opinião, infelizmente, compromete todos esses movimentos sociais que hoje, como podemos observar, estão seguindo a cartilha de Washington e apoiando as políticas da pauta Clima SG 2030 que o time globalista, né, UF, Fórum Econômico, FMI, BID, ONU, etc., está implementando em todo o globo. A situação agora é ainda mais grave, pois as fundações não estão só influenciando o governo, mas foram nomeadas pelo governo Lula para cargos importantes e estão legislando e governando.
Você tá certa, Binha. Você tá certa. Sabe por quê? Olha aí. Estão legislando. Após reclamação de Stedley, governo amplia raio de influência do MST. Tá, mas você falou que tá legislando. Mas a notícia sobre isso. Há notícia sobre isso. A Secretaria-Geral da Presidência da República criou um grupo de trabalho com a finalidade de coordenar iniciativas para promover a participação social no G20. Tradução: Ongueiros no G20, sob a tutela do Lula. O governo escolheu 7 representantes para compor o grupo, sendo um deles a secretária nacional de Diálogos Sociais da presidência, a Kelly Mafó, como mostrou Veja, que liderou como coordenadora nacional do MST em 2016 a depredação da fazenda do coronel João Batista de Lima Filho, amigo do então vice-presidente Michel Temer. Caberá a Kelly, essa grande líder do MST, e a outros 6 membros formular políticas sociais para o G20. Uma das políticas do G20 do Lula como meta é a regulamentação das redes a nível internacional, que a gente comentou ontem. Quem paga a banda escolhe a música. Lula é uma marionete. Em outra frente, o governo prestigiou Sem Terras ao nomear um de seus coordenadores para compor na condição de suplente o Comitê Interministerial do Programa Nacional de Conversão de Pastagens do Ministério da Agricultura. O escolhido é o militante Gilvando Santos. A gente lá também representa o Sem Terra, mas não é ligado diretamente ao MST. Aí, tem mais. Já falando em G20, quando eu vi essa nota, eu falei, nossa, que reunião bacana. Aí eu fui ler. Quando eu cheguei no final, eu falei, nossa! Essa nota eu tive 3 nossas. Quando eu li a manchete, quando eu li o segundo parágrafo e quando eu li o último. Já vão entender por quê. A manchete é de estudo. Entidades farão um evento paralelo à reunião do G20 sobre financiamento do clima. Até porque eles não querem gastar, né? Muito melhor se o Lula pegar o seu dinheiro para financiar a agenda deles. 7 entidades da sociedade civil organizarão, no final de fevereiro, um evento paralelo à reunião do G20 em São Paulo para discutir o financiamento da agenda climática. A manchete chamou a atenção. Aí eu falei o quê? O segundo parágrafo. O evento é promovido pelos Instituto AIA, Arapiaú, Clima e Sociedade, esse Clima e Sociedade, que vai participar. Mas não foi por causa do Clima e Sociedade. Também. Igarapé, da nossa queríssima Ilona Zabó. Itaú, Pedra Preta, né? Nossos gloriosos também. Maior banco do Brasil. Além da Open Society Foundation do Jorginho Soros, rapaz. Jorginho. E da rede, uma concertação pela Amazônia. Esse evento se espera algo entre 500 a 1.000 pessoas. 500 a 1.000 pessoas que trabalharão contra o Brasil. Aí vai melhorando. A ideia é alguns participantes, né, do evento oficial do G20 também estejam presentes. O Haddad é esperado. As entidades querem influenciar ministros a se debruçarem sobre o tema da Agenda Verde, do financiamento da transição ecológica. O Brasil é o presidente do G20, bloco que reúne as maiores economias do mundo neste ano e será anfitrião de diversos eventos. Vocês querem saber de quanto dinheiro essa turma quer? Rapaz, vai parecer brincadeira. Vai parecer até que é mentira. A gente vai trazer, eu vou trazer uma matéria para vocês verem. Vocês vão ver só o quanto de dinheirinho que eles querem. Mas para a nota ficar com mais sentido, pretendemos manter estas 7 organizações juntas. A meta é que os eventos paralelos se repitam entre os encontros do G20 e cresçam de uma maneira participativa e independente, diz Patrícia Ellen, sócia do Instituto AIA. Eu falei, rapaz, minha memória é boa, Paty. Na hora que eu li o teu nome, eu lembrei de tu e do teu instituto. Sabe por quê? Porque no Atlas de Agosto, a gente falou sobre isso. Na época, quem noticiou foi a Veja. Haddad recebe plano que prevê fundo bilionário para financiamento verde. Olha o subtítulo. Iniciativa de transição ecológica foi apresentada por Patrícia Ellen, nossa Paty, da AIA Earth Partners.
É o Instituto AIA. Esse ali, agora. Da turma do Jorginho Soros. Os planos perspicazes não paravam de surgir. E a Veja relatava o plano quase trilionário de Haddad para financiar empresas. Aí você falou, trilionário? Você não escreveu a palavra errada, não? Trilhão é muito dinheiro. É quase trilionário. Patrícia Ellen, abre aspas, porque tá na Veja, da Earth Partners, levou recentemente ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, um plano de transição ecológica que prevê, entre outras ideias, a criação de um fundo para financiamento verde, que é o que eles vão discutir agora em fevereiro, que explore créditos fiscais de empresas estimados em 800 bilhões de reais. Quase 1 trilhão! E você achando ruim, a galera que assalta com ferramenta na mão. Realmente é uma cervejinha. É uma cervejinha. Agora eu entendi o Lula. É uma cervejinha. 800 bilhões de reais. Tá entendendo? É uma cervejinha, gente. Aqui que é com vontade, com força. A ideia é que o governo avalide os créditos como garantia, o BNDES administre o fundo e o país tem uma linha barata de financiamento e transição ecológica. A coisa tá avançada mesmo. Vai ter evento agora em fevereiro. Para começar, quero financiamento verde. Quem iria redigir os requisitos para as empresas poderem ter acesso a esse financiamento? Quem era essa organização que poderia levar tal proposta ao Ministério da Fazenda? E aí, para responder sobre isso, no Atlas, a seguir, que foi o que a gente comentou em vídeo, tem aqui, né, os parceiros da AIA. Bradesco, Pacto Global, que é o Observatório da ONU no Brasil, para ver como é que tá o avanço da agenda SG, Instituto Igarapé, Instituto Alok, né? DJzinho, SOS Mata Atlântica, o lead do Dória, iFood. Só a galera do amor. É por isso que o Dória se desculpou com o Lula, né? O Dória também. O Dória é esperto, viu? Eita, Dória esperto. E aí, o Instituto Igarapé, que é parceiro, vai estar na reunião. Vocês já viram. A Elona é aquela que tem a foto com o Soros quando ele veio lá, né? Na casa do FHC jantar. E aí, quando a gente comentou sobre isso em outubro, nós tínhamos essa imagem. Essa é a nossa gloriosa Patrícia Ellen. Bonita, muito bela, sorridente. Como também não sorri, né? Ao lado do nosso Klaus Boca de Mosquito. Olha, Ave Maria, o careca mais desgraçado desse planeta Terra. Esse cara aí é quase o anticristo. Tá ali com a Elona Zabor. E sabe que evento foi esse que a Aya participou? Foi o Fórum da Competitividade. Aquele evento que ocorreu no mês de maio de 2023. A gente comentou até recentemente, no final do ano. A gente fez um dossiê sobre isso, dossiê competitividade. A gente também tinha comentado em maio. Tá registrado nos Atlas da Vidas. E quem capitaneou esse evento foi o Arnaldo Jardim. Aquele cara que, junto com Lula, tava no jantar do Grupo Esfera no final de dezembro para falar do PETA, que é um programa de transição ecológica, que vai ter também uns fundos aí, etc., uns financiamento verde. E, em março de 2023, nosso grande grupo, a Frente Parlamentar da Competitividade, abraçou o mercado de carbono como sua prioridade. E quando foi aprovado, o Arnaldo Jardim matou no peito e falou, é nossa. E essa mesma Frente da Competitividade é também um dos grupos que mais influenciou nas discussões da reforma tributária ligadas à agenda verde. Olha como as coisas se conectam. Todos os caminhos levam para essa galera. Este é o Brasil. Este é o Brasil. É triste ter que comentar isso, né? Mas a única alegria que eu tenho é falar, pô, pelo menos eu comentei, hein? Pelo menos eu comentei, eu deixei registrado. Estou registrando na história. Assim, por mais triste que seja, eu tenho que ser honesto, dá uma certa satisfação. Falar, pô, dá uma satisfação, dá uma alegria. Falar, poxa, cara, eu estou registrando tudo isso na história. Por isso que os fatos começam a fazer mais sentido. Quantas pessoas será que vão ler essa notícia da Folha de São Paulo aí da AIA e vão lembrar o que aconteceu, vão lembrar esses eventos, vão conectar o que o Arnaldo Jardim fez, etc. Realmente vai ser uma ótima oportunidade. Por isso que não tem como uma pessoa perguntar, e por que não faz um Atlas do governo Bolsonaro? Não tem como.
Assim, até o time, eu tenho uma memória boa, mas relembrar tudo que aconteceu é muito difícil, tem contexto, tem um monte de coisa. Do que depender de nós, a história do governo Lula não vai passar nada batido. Mas nada. Pra mim, de mim, não passa nada batido. Ah, eu não vou começar esse próximo tema, porque tem uma notícia boa também, mas tem que ser em sequência, pra fazer mais sentido. Vocês não entenderiam por quê. Ainda tinha outro também, né? Que até envolver a comentário da Folha de São Paulo. Fica pra amanhã. Fica pra amanhã que aqui ia bater 1 hora. Mas só tem um assunto que eu falei no vídeo do outro canal que eu não ia trazer aqui. Mas eu não pensei que. Eu não sabia que o vídeo ia terminar dessa forma quando eu gravei o outro vídeo no canal secundário. E eu acho que tem ligação. Sem querer parecer arrogante, tem nada, etc, tudo mais. É só uma questão de prioridade na vida. Pensa o seguinte: os temas que rodou bastante o dia de ontem nas redes sociais foi o vídeo do filho de um cara conhecido, que ele aparece com um relógio de 1 milhão, roupas caras, passeando pelo mundo. E todo mundo comentou sobre isso. Deu uma repercussão gigantesca. Quando você olha para isso e o impacto que isso tem no Brasil, nas coisas que estão acontecendo, será que é um assunto assim, de grande relevância? Veja, por exemplo, isso aqui a gente está comentando. Tô querendo falar que sou melhor nem pior. Não é sobre isso. É falar, gente, sobre a necessidade que a gente tem, às vezes, de não perder o foco. E a gente, assim, tem que ter alguns focos na vida, tipo, poxa, quais focos que eu acho que a direita deveria ter? A discussão contínua do que nós queremos pro Brasil. Não só, por exemplo, a direita é muito boa na crítica. Ela critica, ela pontua, ela mostra. Outra coisa, além da crítica, que a direita é muito boa, é defender. Todas as acusações da imprensa, nossa, a direita é muito boa de ir, mostrar os pormenores, mostrar a descaração, pegar o tanto de imprensa e mostrar, olha, faz aquele contraponto e mostra. Só que, às vezes, ficar batendo na tecla de, poxa, olha isso daqui, olha esta área, olha esse ponto. Poxa, olha isso aqui, temos que avançar nisso, temos que avançar aquilo outro. Que, às vezes você não precisa nem ter a solução, mas você mostrar uma situação que você até se utilize da crítica, mas para mostrar, poxa, cara, vim por aqui é o caminho. A gente precisa seguir esse caminho para tirar o Brasil do buraco. Isso às vezes falta. Pegando outra coisa até para dar exemplo, eu basicamente não vi. Eu não vi, na verdade. Sendo bem honesto, eu não vi na minha timeline ninguém falando do artigo do Lula no Washington Post. Eu acho que o artigo do Lula no Washington Post é mais importante do que esse vídeo do cara ostentando. Porque o Lula não escreve, isso é óbvio, né? E o Lula tá escrevendo no Jornal Internacional. Olha a agenda que ele tá sinalizando, as coisas que ele tá debatendo. E assim, não é pra falar que a direita não comentou sobre isso. Gente, não saiu nem notícia na Globo. Não saiu repercussão na Globo. Não saiu repercussão na Folha. Não saiu repercussão na Veja. O único jornal que falou sobre esse artigo do Lula, e foi por isso que eu descobri. Eu só descobri porque eu acabei vendo no Estadão. Beleza que a imprensa também ajudou, né, etc. Mas vejam como assuntos que eles têm, assim, uma certa densidade maior, ele pode te levar a um certo aprofundamento. Muitas vezes eles ficam relegados em segundo plano. Muitas vezes eles ficam relegados em segundo plano. E eu acho que dá pra comentar sobre tudo, dá pra fazer algumas críticas, algumas ponderações. Não tô falando pra ninguém que fala, não é pra fazer isso, estamos perdendo tempo, esse vídeo é inútil. Eu não acho que o vídeo é inútil. Eu acho que um vídeo como esse, o cara ostentando, principalmente aquela galera que se preocupa muito com o uso do dinheiro público, a galera elegeu com o dinheiro do fundão, que é aquele cara que critica que acha que não. A direita não pode usar o fundão, só a esquerda, tem que deixar tudo pra esquerda. Esse cara, vê um vídeo desse, ele se impacta. Às vezes é o diferencial pra ele criar uma birra de vez com a esquerda. É importante esse vídeo. O que eu falo é só o seguinte, como muitas vezes assuntos que eu acho que são importantíssimos para o Brasil, eles não têm o mesmo engajamento. Eles não têm o mesmo engajamento. Reflito só sobre isso. E é isso. Não quero ficar aqui mais perdendo tempo de vocês, nem ficar falando. Não é pra falar que tá certo ou errado, é só realmente assim, uma reflexão pra gente tentar colocar um pouquinho a mais. Se gosta do meu trabalho, não ficou com raiva de mim e quiser me ajudar mais um pouquinho, pode estar no meu canal. Tem um botão de valeu, tem um peito na descrição e tem o Atlas Brasileiro, o maior registro historiográfico de todo o primeiro ano do governo Lula. E dia 15 saiu de novembro. E no próximo mês, eu garanto que o de dezembro, textualmente, vai estar muito melhor.
Vocês verão. E é isso, gente. Compartilhe o vídeo. Volta amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!